Você já ouviu falar em Aleister Crowley? Um homem conhecido pela forte relação com o ocultismo e sua popularização, sendo referenciado até mesmo por Ozzy Osbourne em sua música Mr. Crowley hoje. Vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes e controversos do ocultismo moderno, a história de Aleister Crowley e o seu suposto contato com uma entidade que muitos descrevem como sendo de outro mundo. Será que o Crowley, o famoso mago do século XX, realmente abriu um portal para outra dimensão e comunicou com um ser alienígena? Vamos desvendar juntos este mistério. Para entender como chegamos a essa história bizarra, primeiro precisamos conhecer o homem por trás do mito. Edward Alexander Crowley, mais conhecido como Aleister Crowley, nasceu em 1875 em Inglaterra, numa família cristã fundamentalista, muito rica e rigorosa. Desde cedo, Crowley rebelou-se contra a educação religiosa opressiva que recebeu. A sua própria mãe começou a chamá-lo de a besta, um título que ele mais tarde adotaria com orgulho, referenciando o livro do Apocalipse. Essa rebeldia juvenil transforma-se numa busca vitalícia por conhecimento proibido e experiências espirituais que desafiavam as normas da sociedade vitoriana. Crowley era um homem de muitos talentos: poeta, pintor, alpinista e, claro, um mago cerimonial. Ele viajou pelo mundo, do Egito à China, estudando diferentes tradições místicas e esotéricas. A sua jornada levou a juntar-se a várias ordens secretas, como a famosa Ordem Hermética da Aurora Dourada, o Golden Dawn, onde aprendeu as bases da magia cerimonial ocidental. No entanto, Crowley nunca se contentou em seguir as regras. Ele acabou por romper com a Golden Dawn e fundou a sua própria filosofia e religião, que chamou de Telamá. A lei central de Telamá é: faça o que tu queres. Há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Para Crowley, isso não significava fazer o que se quisesse, de forma egoísta, mas sim descobrir e seguir a sua verdadeira vontade, o seu propósito único na vida, em alinhamento com o universo. É aqui que a nossa história toma um rumo ainda mais estranho e nos leva ao evento que mudaria para sempre a vida de Crowley e o mundo do ocultismo. Em 1904, Crowley e a sua esposa, Rose Kelly, estavam em lua de mel no Cairo, Egito. Rose, que até então não tinha qualquer interesse ou experiência com o ocultismo, começou a entrar em transe e a transmitir mensagens a Crowley. Ela dizia que o deus egípcio Horus queria comunicar-se com ele. Inicialmente cético, Crowley decidiu testar a sua esposa. Ele levou-a ao Museu Bauloch e pediu-lhe que apontasse para a imagem de Horus. Para sua surpresa, Rose passou por várias representações famosas do deus e parou em frente a uma estela funerária específica. A Estela da Revelação, que tinha um número de catálogo 666. Este número, que Crowley já havia adotado como seu, foi a prova de que ele precisava. Seguindo as instruções que Rose lhe transmitiu, durante 3 dias consecutivos, do 8 ao 10 de abril de 1904, ao meio-dia, Crowley entrou no seu quarto de hotel e preparou-se para receber uma mensagem. Ele afirma que uma voz desencarnada começou a ditar-lhe um texto. A entidade que falava identificou-se como Aiwas e descreveu-se como o ministro de Hurpakra, outra forma de Horus. O resultado destas 3 horas de ditado foi um livro curto, dividido em 3 capítulos, que se tornou a escritura sagrada de Telamá, o livro da lei. Este livro proclamava o início de uma nova era para a humanidade, o Ian de Horus, uma era de liberdade individual e autoconhecimento. Mas a grande questão que perdura até hoje é: quem ou o que era Aiwas? Crowley passou o resto da sua vida
a tentar compreender a natureza desta entidade. Inicialmente, ele pensou que Aiwass poderia ser o seu próprio sagrado anjo guardião, uma manifestação do seu eu superior. No entanto, com o passar do tempo, a sua perspectiva mudou. É aqui que a teoria alienígena entra em cena. Muitos anos depois, em 1918, Crowley estava nos Estados Unidos a realizar uma série de rituais mágicos conhecidos como Amalantra Working. Durante estes rituais, ele tentou estabelecer novamente contato com entidades de outras dimensões. Através de uma vidente, ele desenhou um retrato da entidade com a qual estava a comunicar. O desenho é surpreendentemente familiar para nós hoje. A imagem mostra uma criatura com uma cabeça grande e calva, em forma de bulbo, olhos grandes, amendoados e escuros, e um corpo pequeno e frágil. Sim, a descrição e o desenho de Crowley são incrivelmente semelhantes à imagem popular do Grey Alien, o alienígena cinzento que se tornou um arquétipo na cultura popular e nos relatos de abdução a partir de meados do século XX. A entidade que Crowley desenhou chamava-se Lam. Crowley nunca afirmou explicitamente que Lam era um extraterrestre, no sentido em que o entendemos hoje. Ele referia-se a Lam como uma entidade pré-terrestre ou de outra dimensão, mas a conexão é inegável. Ele acreditava que, através dos seus rituais, tinha aberto um portal, uma porta de entrada entre o nosso mundo e o mundo de Lam. Esta ideia foi levada ainda mais longe por seguidores posteriores de Crowley, como Kenneth Grant, que sugeriu que o Amalantra Working foi um evento crucial que abriu os portões para que estas entidades pudessem entrar mais facilmente na nossa consciência e no nosso plano de existência. Alguns teóricos da conspiração e entusiastas da ufologia vão ainda mais longe afirmando que o famoso incidente de Roswell, em 1947, e o aumento dos avistamentos de OVNIs a partir de meados do século XX são uma consequência direta do portal que Crowley abriu décadas antes. Será que a invocação de Crowley foi o ponto de partida para o fenômeno moderno dos OVNIs e dos raptos por alienígenas? É fascinante pensar que a imagem que temos hoje de um alienígena pode ter as suas raízes não em encontros espaciais, mas num ritual mágico realizado por um ocultista britânico há mais de 100 anos. A figura de Lam, desenhada por Crowley, é tão parecida com os Greys que é difícil ignorar a coincidência. Terá Crowley canalizado uma imagem do futuro? Independentemente da resposta, a história de Aleister Crowley, Aiwass e Lam permanece como um dos capítulos mais intrigantes e enigmáticos da história moderna. Ele foi um homem que procurou expandir os limites da consciência humana, desafiando a realidade e talvez contactando algo que estava para além dela. A sua vida foi uma demonstração da sua própria lei. Faça o que tu queres. Ele certamente fê-lo e deixou-nos com mistérios que continuam a desafiar a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. O que vocês acham? Foi Crowley um charlatão, um gênio incompreendido ou o primeiro contactado da era moderna? Deixem as vossas teorias e opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que pensam sobre este tema complexo. Se gostaram deste mergulho no estranho e no desconhecido, não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo com os vossos amigos curiosos e, o mais importante, subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perderem os nossos próximos vídeos. 8. Proxima.